Olá, grandes alunos, bons alunos. Vamos nós, linguagens, códigos e suas tecnologias. Das 9 competências que nós temos, vocês já viram língua estrangeira, vocês viram agora a linguagem do professor Arnaldo, e agora nós vamos tratar um pouquinho mais específico de literatura. Nós vamos na competência 5. A competência 5 é analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das linguagens, relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, função, organização, estrutura das manifestações de acordo com as condições de produção e recepção. Essa é a competência 5. E a habilidade 15, estabelecer relações entre o texto literário e o momento da sua produção. Então, pautado nas algumas questões que já caíram no Enem, nós temos essa questão do simbolismo, cárcere das almas. Toda alma num cárcere anda presa, soluçando nas trevas entre as grades do calabouço, olhando intensidades, mares, estrelas, tardes, natureza. Tudo se veste de uma igual grandeza quando a alma entre grilhões as liberdades sonha. E sonhando, as imortalidades rasga do etéreo espaço da pureza. Ó almas presas, mudas e fechadas, nas prisões colossais e abandonadas, da dor no calabouço atroz e funéreo, nestes silêncios solitários graves, que chaveiro do céu possui as chaves para abrir-vos as portas do mistério? Uma poesia tipicamente simbolista de Cruz e Souza, uma poesia que busca o sublime, que busca alguma coisa maior, a transcendência para a purificação. Os temas simbolistas sempre estão relacionados à espiritualidade. Mas, quando se trata de poesia, nós temos que observar algumas coisas antes. Por exemplo, observamos que é um soneto, 2 quartetos e 2 tercetos. Bom, primeira coisa, se observarmos a forma, observamos também a métrica. Não esqueçam de verificar métrica em soneto. Toda alma num cárcere anda usar não conta, né? Vai ter a última tônica, decassílabo, soluçando nas trevas entre as Deus não conta, a sílaba fraca, conta até a última tônica, portanto, decassílabo. Mas, presa, rima com natureza, grades com intensidades. A, B, B, A. Grandeza com pureza, liberdades com imortalidades. A, B, B, A. Que é chamadas rimas interpoladas. Resultado, é um soneto, decassílabo, rimado. Então, vocês devem começar por aí. Na hora que você olha um poema, você deve começar olhando também a sua forma, não só apenas o seu conteúdo. E aí nós vimos então esse soneto, falando da prisão das almas, né, do cárcere das almas. Então, depois que nós vimos o soneto, aí vamos à interpretação. Os elementos formais, os elementos formais e temáticos. Perceberam que ele chama a atenção dos formais, relacionando ao contexto cultural do simbolismo? Encontramos no poema Cárcere das Almas de Cruz e Souza então, quais os elementos formais e temáticos? A opção pela abordagem em linguagem simples. O simbolismo não é uma linguagem de introspecção, de interiorização, de revelação de mistério. Nunca o simbolismo utiliza-se uma linguagem simples, se vai discutir um tema universal, um tema mais profundo, uma interiorização do homem. A prevalência do lirismo amoroso, né? Buscar a prisão das almas, entender essa prisão das almas, não é amoroso, tá? Mas sim mistérios do mundo. O refinamento estético da forma poética, lógico que tem um refinamento estético da forma poética. É um soneto, decassílabo, rimado, e o tratamento metafísico de temas universais. A interiorização, a introspecção, né? Então, a alternativa C, a mais abrangente até agora. A evidente preocupação do lírico com a realidade social. Não, né? Cárcere das almas não tem nada a ver com a realidade social. A liberdade formal. Não há liberdade. Se é um soneto decassílabo, não há liberdade formal. Então, a primeira coisa é isso. Você observar a forma poética apresentada. Por quê? Porque, a hora que chegamos no modernismo, isso muda radicalmente. O modernismo, a grande conquista modernista foi a liberdade. Tá? Então nós temos aí no modernismo
Antes do modernismo, a literatura era de regras. Então nós vamos lá. Camões, sonetista. Bocage, sonetista. Cláudio Manuel da Costa, sonetista. Acabamos de ler Cruz e Souza, sonetista. Né? Antero de Quental, sonetista. Então, quer dizer, você se preocupa também com a forma. Isso era chamada arte acadêmica, né? Aquela arte que vinha cheia de regras, de normas. E o moderno contesta essa arte de regras, essa arte de normas a seguir. E aí o moderno conquistou o quê? O moderno conquistou a liberdade. A liberdade de expressão, a liberdade de forma. E qual foi a grande conquista modernista? A aproximação da linguagem escrita com a linguagem falada. O Arnaldo acabou de comentar isso com vocês, né? A norma culta, a norma padrão, ela não se torna superior ou inferior a qualquer outra linguagem utilizada, né? Dentro da linguagem coloquial, há comunicação. E nós chamamos isso de variação linguística, né? Ninguém que não segue a norma padrão fala errado, mas simplesmente não segue a norma, né? Então nós vimos isso, que o modernismo conquistou essa liberdade de expressão. E a liberdade de criação. A poesia vinha de temas metafísicos, como observamos agora, né? O amor, a morte, a alma, a dor, o sofrimento. A mulher era um grande tema também da arte acadêmica, e a natureza, né? Falar da natureza, da flor, do perfume da natureza. E durante 24 séculos, a literatura se comportou dessa maneira, falando de coisas metafísicas, falando de natureza e falando da mulher. E o modernismo trouxe o quê? Trouxe o cotidiano. A partir de agora, tudo tem poesia, tudo tem arte, a vida tem poesia. Então, essa liberdade, né, tanto de expressão quanto de criação, se traduz nisso aqui. Nós temos agora não mais a métrica rigorosa, mas temos o uso abusivo do verso livre, que é o verso sem métrica. Temos o uso abusivo do verso branco, que é o verso sem rima. Temos a aproximação da poesia com a prosa. Isto é, quando você pega um verso muito longo e outro muito curto, você não consegue colocar ritmo. Não colocando ritmo, fica o quê? Um poema prosaico. Parece que eu estou contando um caos, né? Uma história. E, na verdade, eu estou declamando um poema. Isso daí graças à liberdade que você tem métrica. Não há ritmo. A pontuação relativa, né? Vocês que já leram Saramago sabem como é que Saramago pontua ou não pontua, né? Na verdade. A fragmentação da linguagem. Agora nós podemos até ter versos sem palavra, como o do Manuel Bandeira. Respire, né? No pneumotórax. E é só pontilhado. Quer dizer, ele está respirando. Né? O eu lírico está respirando. Então, quer dizer, não tem palavra, mas agora pode, agora a liberdade é total. E isso que nós estamos falando. Agora a incorporação da linguagem coloquial, a oralidade expressa. Então nós vamos ver tudo isso daqui agora em várias questões do Enem. E temos também a liberdade temática, que essa foi a grande conquista modernista e a melhor, né? Porque aí aproximou bastante o leitor da literatura realmente. Nós tínhamos uma literatura muito séria, muito carrancuda, né? Até chegar a parnasiano, simbolismo. E agora nós temos poema-piada. Tá? Já nós vamos ver um poema-piada também. Nós vamos ter paródia. O que é paródia? É você mudar o conteúdo de uma poesia consagrada e, logicamente, quando você altera o conteúdo, você está zombando, você está ridicularizando, você está satirizando. Isso chama-se paródia. A incorporação do progresso, da velocidade, da máquina, quer dizer, o século XX tem que incorporar a máquina na arte. É o futurismo, a vanguarda futurista. O nacionalismo, não aquela coisa romântica, aquela coisa de exaltar a pátria, o indianismo, não. A valorização da cultura popular, o folclore será revalorizado, né? Agora, Macunaíma é o grande exemplo disso. E a busca de uma arte brasileira, de uma identidade nossa, grupo pau-brasil, grupo antropofágico, isso sempre aparece também nas questões de Enem. E a metalinguagem, tá? A metalinguagem sempre aparece. A próxima aula que vocês tiverem com o professor Zé Ferreira, ele vai falar de funções da linguagem e aí ele vai também falar da metalinguagem. Então, eu vou deixar um pouco com ele, mas temos exercícios aqui a resolver. Então, vamos lá. Nós temos aqui um texto consagrado da literatura brasileira, Canção do Exílio, né? O texto mais famoso do Brasil. Só para que vocês tenham uma ideia, esse texto é tão famoso que até professor de matemática sabe, cara. Pelo amor de Deus, quando o professor de matemática sabe alguma coisa de poesia, você sabe que está realmente na boca das Marias todas, né? Dá uma olhada.
Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nosso bosque tem mais vida, nossa vida mais amores. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Não esqueça, canção do exílio. Lá é o Brasil, cá é Portugal. Nós estamos naquela onda da lusofobia com a independência do Brasil, né? Aquele horror ao português, essa lusofobia deu com que ele fizesse isso. Não permita, Deus, que eu morra sem que volte para lá. Lá é o Brasil, sem que desfrute os primores que não encontro por cá. Cá é Portugal. Legal? E aí o Oswald de Andrade, na paródia, então já vamos ver uma paródia modernista, Canto de Regresso à Pátria. Minha terra tem palmares, palmares é quilombo. Palmares é quilombo. Então, quer dizer, já incorporou o cotidiano, né? Já deu uma visão diferente daquele ufanismo que nós tínhamos no romantismo e uma visão mais crítica. Minha terra tem palmares, tem quilombo, onde gorjeia o mar, os passarinhos daqui não canto como os de lá. Minha terra tem mais rosas, e quase que mais amores. O quase é muito importante, né? E quase que mais amores. Minha terra tem mais ouro, minha terra tem mais terra. Ouro, terra, amor e rosas. Observe a ausência de pontuação, modernista, ausência de pontuação. Eu quero tudo de lá. Não permita, Deus, que eu mostre sem que volte para lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que volte para São Paulo, sem que veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. Oswald de Andrade. Então vamos lá, tranquilo. O texto 1 e o texto 2. Escrito em contextos históricos e culturais diversos. Enfocam o mesmo motivo poético. A paisagem brasileira entrevista à distância. Analisando-os, conclui-se que... Então vamos lá. Comparando os dois textos. O ufanismo. Os dois textos são ufanistas. Se o texto de Oswald começa, minha terra tem palmares, já no primeiro verso já é uma crítica, né? Quer dizer, já é um quilombo. Então, quer dizer, já não tem essa visão ufanista, atitude que se orgulha excessivamente do país em que nasceu. É o tom que se reveste os dois textos. Não, apenas o texto romântico. O romantismo tem essa visão ufanista do Brasil. O modernismo tem uma visão crítica. É um Brasil crítico que o modernismo mostrou. A exaltação da natureza é a principal característica do texto 2, que valoriza a paisagem tropical, realçada no texto 1. Valoriza a paisagem tropical? O texto 2 é exaltação da natureza? Não, a visão é mais crítica, não de exaltação. Aí a visão de exaltação é ufanismo, é a mesma coisa. O texto 2 aborda o tema da nação, como o texto 1, verdade. Canto de Regresso à Pátria, legal? Mas sem perder a visão crítica da realidade brasileira, né? Palmares, quase que mais amores, legal? Então a alternativa C aqui está mais adequada. Vamos lá. O texto 1, em oposição ao texto 2, revela distanciamento geográfico do poeta em relação à pátria. Não está em oposição, né? Quer dizer, um tem uma visão ufanista, outro uma visão mais crítica, mas os dois falam da pátria. Os dois falam da pátria. Ambos os textos apresentam ironicamente a paisagem. O texto 1 não. O texto 1 não apresenta ironicamente. A alternativa correta, então, é a alternativa C mesmo. Tá? Quer dizer, o modernismo trouxe uma visão crítica. E isso que acabamos de ver é o quê? Uma paródia. Tá? Isto daí é o que nós chamamos de paródia. Isso é que o modernismo trouxe de novidade. Tá? Vamos lá. Nem a seguir o poema modernista de Oswald de Andrade para responder à questão. Vício na fala. Aí, a incorporação da oralidade, tá? da linguagem coloquial. Para dizer milho, dizem mio. Para melhor, dizem mió. Para pior, dizem pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem teiado. E vão fazendo telhados. Né? Quer dizer, isso daí nós batemos muito em sala de aula, né? Quer dizer, isso é erro? Lógico que não, né? Isso não é erro, é apenas um desvio da norma, só que o modernismo incorporou esse valor à literatura, né? A linguagem oral, a linguagem coloquial, mió, pió, teia, teiado, legal? Então vamos lá, vamos ver essa questão. Após a leitura do poema Vício na Fala de Oswald de Andrade,
Observe a seguir os trechos retirados do manifesto Poesia Pau-Brasil e do manifesto Antropofágico, de autoria desse poeta. E assinale aquele que melhor define o tema modernista lido. Tá? No manifesto Antropofágico, a alegria é a prova dos 9. Né? Quer dizer, o que o Brasil caracteriza o Brasil? A alegria, alegria, alegria do Caetano, né? Continuando essa visão do Oswald de Andrade, mas o texto traz apenas a linguagem coloquial. A língua sem erudição, olha lá, a incorporação da oralidade. A contribuição milionária de todos os erros. Como falamos, como somos. Ninguém fala errado, porque as pessoas falam como são, então elas apenas não seguem a norma. A alternativa B me parece muito boa. Só a antropofagia nos une. Não tem nada da antropofagia no poema lido, né? Mió, pió, teia, teiado, é apenas a língua sem erudição. Fizemos o carnaval, o Will vestido de senador do império, também não está no texto isso. Contra Anchieta, cantando os 11 mil virgens do céu. Também não está no texto, nada do texto Anchieta. Tranquilo? Então, a melhor alternativa é realmente a alternativa B, a língua sem erudição, sem arcaísmos.